Olá, esse áudio inaugura uma nova modalidade de exposição empreendida há algum tempo por nós e divulgada por meio da internet através do blog O Espírito e o Tempo, estudo sistemático da doutrina espírita e aplicação de seus postulados na análise da contemporaneidade. Desde 2012, ali tentamos publicar certas reflexões que fazemos em torno da doutrina espírita e das problemáticas que concernem a ela, expondo-a no intuito não de decretar verdades, mas sim de fazer o uso público da razão e, ao mesmo tempo, oferecer, dentro do movimento espírita brasileiro, um debate coeso, rigoroso e fundamentado de fato na obra de Allan Kardec, fruto da sua investigação e da sua abordagem metódica em torno da fenomenologia mediúnica. Agora, com o áudio, tentamos expor, via exercício da oralidade, as reflexões que empreendemos por meio da escrita. Este áudio, inaugurando esta atividade, tem por finalidade expor algumas reflexões em torno de um ensino específico de Jesus, baseado na seguinte frase: meu reino não é deste mundo. Para orientar as nossas reflexões, nos baseamos tão somente no livro intitulado O Evangelho segundo o Espiritismo, mais propriamente no segundo capítulo, onde Allan Kardec aborda este ensino baseado no meu reino não é deste mundo e demonstra a sua importância espiritual e também cultural no processo civilizatório e evolutivo do espírito. À guisa de introdução, podemos considerar que a proposta de um evangelho segundo o Espiritismo tem também por finalidade demonstrar como os postulados espíritas podem ser aplicados na análise das tradições religiosas. Kardec se ocupa preponderantemente com a tradição cristã e busca fazer uma espécie de exegese espírita dos ensinos de Jesus contidos nas narrativas evangélicas. Ora, uma vez que Kardec apreendeu os princípios elementares da doutrina espírita por meio de uma investigação rigorosa e uma abordagem metódica da fenomenologia espírita, então ele compreende que, uma vez na posse destes princípios, ele tem aquilo que ele designa como a chave natural para se interpretar certos problemas espirituais ou certos princípios fundamentais das religiões. Por que é chave natural? Porque uma vez que o espiritismo ele é desenvolvido através da análise da fenomenologia mediúnica, então é possível apreender a realidade do espírito na sua dinâmica com a natureza, porque certos conjuntos de fenômenos têm a causa eficiente na atividade espiritual, na ação do espírito sobre a matéria. Por isso, a realidade do espírito, dentro de certos limites, pode ser apreendida através dos indícios e das evidências empíricas desta atividade na produção de certos fenômenos. Foi assim que Kardec, se ocupando com estes fenômenos específicos, cuja causa eficiente é a atividade do espírito, então, abordando esta atividade e esses fenômenos que são produzidos por consequência desta atividade, ele depreende os princípios elementares que são constitutivos da própria dinâmica da natureza. Ou seja, esses princípios são imanentes à dinâmica do real, uma vez que é possível perceber que o espírito também está inserido na natureza, distinto sim da matéria, mas não é um elemento sobrenatural. Ele interage com a matéria, age na matéria e produz
certos conjuntos de fenômenos com os quais a doutrina espírita também se ocupa. Uma vez, assim, depreendido estes princípios e compreendendo que eles são universais e naturais, porque independe da cultura, dos sujeitos inocentes, do processo histórico, porque eles promanam da própria realidade, então Kardec intitula eles também como uma chave natural com a qual pode ser aplicada na análise das tradições religiosas, particularmente do cristianismo, no caso de Allan Kardec. Assim, entrando propriamente no nosso estudo sobre o ensino contido na frase "meu reino não é deste mundo", Kardec logo ressalta que este ensino é o ponto central do ensinamento do Cristo. Ele é mesmo o fundamento com o qual todos os outros preceitos morais de Jesus irão ter a sua razão de ser. Ora, quando Jesus designa que o seu reino não é deste mundo, ressalta Kardec que ele estabelece de fato um referencial transcendente para a existência humana. Esta tese parece ser paradoxal, porque Jesus está inserido na cultura judaica, e ela é, por excelência, também uma cultura religiosa, possui a sua tradição religiosa. E a religião, por definição, se ocupa das coisas espirituais, né? Então não seria a religião ela mesma esse referencial transcendente, permitindo ao homem, a existência humana, realizar o seu processo de espiritualização? Essa é uma questão fundamental para Kardec, porque mesmo que em definição a religião se ocupa das coisas espirituais e por consequência promove um processo de espiritualização, mas ela ainda está também submetida ao processo da evolução, e ela não alcança nos seus primeiros desenvolvimentos uma eficácia mais ampla para o imperativo da espiritualização do ser. O que ele quer dizer com isso? Na análise do simbolismo religioso da tradição judaica, é possível perceber que, embora haja uma concepção que indique o desenvolvimento do monoteísmo, e também isso indica já um certo aprimoramento e desenvolvimento da inteligência, a noção de Deus dentro da simbólica religiosa do povo judeu ainda está circunscrita às influências da vida material, ou as exigências da vida material ainda determinam demasiadamente as categorias do pensamento religioso. A principal categoria, o principal elemento do pensamento religioso é a concepção de Deus. E é possível verificar na concepção judaica de Deus, no monoteísmo judaico de Deus, no monoteísmo judaico, há uma certa ainda a materialidade desta concepção, porque Deus ali ainda está revestido dos atributos de um guerreiro, dos atributos de um político, também está revestido com certas tendências passionais presentes na natureza humana, que são de fato a projeção dessas características passionais na figura da divindade, onde há um Deus que exige sacrifícios de sangue, que exige embates e conflagrações com outros povos nômades que estão circunscritos nas regiões próximas do povo hebreu. Enfim, é um Deus ainda produzido, digamos assim, de certa forma, por uma mentalidade tribal, e é também um Deus tribal. Então, esses são os limites materiais que determinam a simbólica religiosa do povo judeu e não permitem um efetivo processo de espiritualização. Do mesmo modo, um outro elemento da categoria do pensamento religioso é a esperança religiosa do povo judeu, baseada na espera do Messias. Esse Messias, igualmente, não tem uma representação espiritual ampla, porque ele ainda também está revestido dos atributos de um guerreiro.
É um Messias que vai liderar os exércitos do povo santo. É um Messias político que vai instituir definitivamente o Estado hebraico, né? A supremacia política do povo hebreu. Então, dentro dessas perspectivas do simbolismo religioso judeu, Kardec compreende que não há uma ultrapassagem, né? Não há um extrapolamento das influências da vida material sobre a própria mente. E aí ela produz uma religião que em grande parte é também ainda materializada. E então ela não garante uma efetiva espiritualização do ser. Por outro lado, Jesus, com o seu ensinamento, com a sua prática na cultura judaica, ele representa um efetivo referencial transcendente. Ou melhor, o seu ensino institui de fato esse referencial transcendente para a existência humana, porque ele liberta as categorias do pensamento religioso de uma vez por toda das influências da vida material, né? Deus não tem os atributos de um guerreiro em Jesus. Deus não tem uma meta tão somente política em detrimento dos outros povos, né? E também a relação com Deus não está baseada nas práticas exteriores da religião, onde se busca purificar-se, não a parte fundamental do homem, mas a parte exterior dele no convívio social da religião, né? Então, Jesus vem imprimir um vigoroso processo de conversão do pensamento humano, libertando ele ou oferecendo os meios de libertação do pensamento da influência da matéria e, por conseguinte, permitindo também que a religião ascenda a concepções cada vez mais elevadas e verdadeiramente espirituais e espiritualizantes, né? Então, esse papel cultural de Jesus, no choque com a tradição religiosa de sua época, é extremamente importante do ponto de vista da análise e da exegética espírita e do pensamento kardeciano, né? No episódio significativo contido na narrativa evangélica, onde Pilatos interroga Jesus sobre a sua posição de rei, que está sendo culpado, né, pelos judeus, que ele se autoproclamava o rei dos judeus. Então, nesse episódio característico, Pilatos interroga ele sobre a sua posição. E a sua resposta ela é também igualmente muito significativa. Ele responde: o meu reino não é deste mundo. Independente da historicidade deste episódio espírita, evangélico, independente da historicidade, o que importa aqui é tentarmos apreender o significado moral desta passagem, né? E aí essa é a característica fundamental da exegese espírita. Ela se desvincula totalmente do dogmatismo, da teologia, e também ela não diz que é necessário uma afirmação absoluta da historicidade dos episódios contidos nas narrativas evangélicas, né? Não há essa necessidade absoluta da historicidade dos fatos. O que importa, em última instância, é a possibilidade de apreender a essência do pensamento de Jesus. E a sua essência, do ponto de vista kardeciano, ela é absolutamente moral, né? E Jesus, ao responder assim para Pilatos que o seu reino não é deste mundo, ele ali já indica a questão da sua origem, né? A sua origem transcende esta realidade mundana. A sua origem ultrapassa a experiência humana. E por conseguinte, o seu reino ou a sua realeza é também oriunda desta realidade suprassensível, né? Este é um dos ensinamentos de Jesus que vai estabelecendo essa noção de vida futura como um além, como um mundo espiritual, mas é uma noção que pretende-se ao mesmo tempo ser de modo implícito uma crítica à própria noção de vida espiritual das religiões ainda materiais representadas aí no povo judeu.
mas que também podem ser verificadas em vários agrupamentos humanos, inclusive até hoje, né? Então, Jesus, assim, né, nesse episódio característico, em face de Pilatos, traz grandes significados espirituais. Pilatos representa o poder humano, mundano, instituído por vezes, e muito geralmente, pela violência, pelas convenções humanas, pela imposição, né? Enquanto Jesus representa de fato o poder espiritual, oriundo de uma realidade suprassensível e que engloba essa realidade material, que é anterior e sobrevivente à realidade material. Então, o poder mundano, transitório, em Pilatos, e o poder verdadeiro, permanente e substancial em Jesus. Então, a realeza de Jesus não provém das convenções humanas, mas provém da sublimação da sua realidade fundamental, que é o Espírito encarnado, né? Que é o Espírito de Jesus. O Espírito enquanto a essência de Jesus, como ele é o modelo supremo da humanidade, né? E assim interpreta Kardec, ele é então um espírito puro, de onde promana de fato a sua realeza, da sublimidade da sua natureza espiritual, né? E essa é a realeza que permanece para além dos tempos, porque ela é a sua aquisição verdadeira. Não é fruto da violência, não é fruto das convenções humanas, dos jogos de poder da vida terrena, mas é sim esta realeza fruto da atividade do espírito pelas eras e eras vivendo na matéria, reencarnando e reencarnando, lutando e enfrentando os seus próprios limites existenciais, ultrapassando e revolucionando o seu mundo íntimo, alcançando então a sublimação da sua consciência e da sua natureza espiritual, né? Esta é a verdadeira propriedade do espírito, inalienável, né? E assim determinar também a realeza de Jesus, né? O seu poder verdadeiro. De modo que Jesus, então, nesse episódio característico, representa o que para nós? Ele representa o primado do espírito sobre qualquer poder transitório. O seu reino não é deste mundo, mas Jesus, encarnando neste mundo, ele vem subjugar ao mesmo tempo este poder transitório, vem subjugar os valores mundanos, a hipocrisia, a crueldade, a maldade, demonstrando e libertando as categorias do pensamento religioso da mera projeção mecânica das influências da vida material sobre este mesmo pensamento religioso, né? Demonstrando a essência dos valores morais, e onde repousa o poder do espírito, que é nessa realização moral, né? Então, Jesus assim representa este primado do espírito sobre a carne, né? E institui de fato um referencial transcendente, onde a prática religiosa deve encontrar a sua força e a sua inspiração, né? Nesta realidade suprassensível e que não tem uma identificação de valores com os estados progressivos do ser na carne, né? Os valores dessa realidade são valores atemporais, permanentes, e a cultura, como um esforço contínuo de entendimento da existência e realização das metas supremas dessa existência, a cultura deve ter essa noção de mundo espiritual como uma meta suprema para se aproximar-se dela, né? Então, ao mesmo tempo que a moral de Jesus fomenta uma prática realmente espiritualizante, preparando o ser na carne para adentrar a verdadeira vida, e ao mesmo tempo que ela faz isso, ela também fomenta uma exaltação do espírito na própria carne, né? O espírito também deve exercer a sua liberdade e conquistá-la continuamente no seio da própria carne, realizando assim o reino de Deus como uma realização social, né, da justiça e da liberdade.
Então, há essa esperança de entrar na vida futura, mas há também este dever de exaltar o espírito na própria carne, né? As consequências no plano religioso são muitas, né? Porque Jesus subverte todo o simbolismo religioso do povo judeu, né? As práticas exteriores, a liturgia, as formas de se relacionar com Deus não têm um significado realmente existencial. A única forma, dentro do pensamento de Jesus, de se agradar a Deus, de se relacionar com Ele e de cumprir de fato a sua lei divina é, mantendo a vigilância estrita do mundo íntimo para que seja eliminada qualquer má intenção, qualquer pensamento inferior, qualquer emoção que não esteja norteada pelo princípio do amor ao próximo. Então Jesus, ele também subverte o ponto central aonde se concentra a gravidade da vida religiosa, né? O ponto central da vida religiosa não está mais na comunidade, nas suas vaidades e nas suas práticas exteriores, mas sim na revolução íntima e secreta que o indivíduo faz na sua própria interioridade. É ali que se institui de fato o culto a Deus. E esse culto não é um culto comunitário, extravagante, exibicionista. É um culto mesmo secreto, né? O indivíduo ali luta constantemente no seu íntimo, na sua interioridade, deflagrando as suas motivações egoístas e buscando superá-las através da vivência da caridade. Só assim ele se aproxima de Deus, ele agrada a Deus e ele se relaciona de fato com Deus ou com o absoluto, né? Então, as consequências deste referencial transcendente instituído pelo ensino de Jesus são imensas, né? Dentro da prática religiosa. Por isso, é perfeitamente razoável concluir com Kardec que Jesus representa de fato um dos impulsos mais vigorosos no processo de espiritualização do ser na carne, né? Em virtude da sublimidade e amplitude do seu ensino moral e da sua concepção de Deus e da relação com este Deus.